Veja bem, essa mulher ficaria surpresa se alguém dissesse a ela que a conta não paga, que aquelas coisas que ela enfiou na bolsa escondida seria apresentada a ela. Não pelo gerente, porque o gerente não viu. Não pelo gerente da filial, mas por Deus, que mantém seus livros em perfeita ordem, sem precisar falsificar nada. É insensato pensar que se pode esconder alguma coisa dele, sem falar na questão do julgamento futuro. Práticas desonestas simplesmente não valem a pena, porque uma consciência limpa é inestimável. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Pai amado, Pai das luzes, nosso Pai amado, nosso eterno de todos os dias, nosso eterno sem início, sem princípio e sem fim, nosso eterno. Toda gratidão, toda rendição aos teus pés, Senhor. Toda nossa admiração, nosso respeito é para ti, Senhor, vai para ti. Que tu nos ensine, Senhor, realmente a sermos respeitosos, a sermos submissos à tua palavra, sermos gratos por cada grãozinho de arroz, de feijão que temos na nossa mesa, pelo nosso pão de cada dia, principalmente pelo pão espiritual, Senhor. Oh Deus, que nós estamos a comer aqui agora, nesse momento. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela salvação, presente maior, melhor não poderia haver. De termos a certeza, Senhor, que vamos ver a tua face, assim a gente busca a santidade dia após dia. Ó Deus, muito obrigada pelos nossos familiares biológicos, pelos nossos irmãos de fé, pelos nossos amigos verdadeiros, por aquelas pessoas que realmente se importam conosco, e principalmente pelas que não se importam, porque essas é que precisam da tua luz, Pai. Que a tua luz possa chegar aos presídios, possa chegar às sarjetas, possa chegar aos hospitais, que os teus anjos, Pai, possam estar cuidando de doentes, de pessoas que agora, nesse exato momento, se drogam, sabe, sem o menor conhecimento de ti, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das pessoas que estão se identificando como animais, Pai, porque isso é falta de ti, Senhor, é falta da tua presença. É o vazio, Senhor, que falta nessas pessoas, agora se identificando como animais, brincando com bonecas de silicone, achando que são filhos verdadeiros, Pai. Isso é o vazio que existe, Pai. Preenche esse vazio através do teu Filho Jesus Cristo, que essas pessoas possam conhecer. Envia missionários, Pai, às regiões longínquas, às regiões onde até portar uma Bíblia é proibido, é motivo de morte, é motivo de prisão, Pai. Envia, Pai, encoraja pessoas, Pai. Se não formos nós, Pai, missionários a terras longínquas, que sejamos para o nosso vizinho, que sejamos na nossa casa principalmente, na nossa família, no nosso seio familiar, no nosso núcleo familiar, Pai. E a quem de nós precisar que a nossa candeia se mantenha acesa, a nossa candeia se mantenha no velador, Pai. Que o nosso sal tempere, Pai, poderosamente, não de forma insossa, de forma que se torne insípido, que torne sem gosto, que torne uma comida deplorável, que nós não possamos, Pai, jamais escandalizar nossos irmãozinhos. Pai, que a gente possa estender a mão a quem de nós precisar, seja com a palavra, seja com um abraço, seja com um sorriso, seja ministrando mesmo o teu evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que corrige, que ensina, mas que consola, que salva. Esse é o verdadeiro evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ô Espírito Santo, chega cá, chega pertinho, já estás conosco. Só o fato de estarmos aqui, como eu sempre digo, é porque já estás conosco. Mas eu peço a tua iluminação, o teu ensino, o ensino que da palavra que tu escreveste, inspiraste os homens a escrever. Vem nos orientar, vem permear nosso bate-papo aqui, o nosso estudo,
Em nome de Jesus, amém. 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 Hoje é o 16, a partir de quanto? Deixa eu ver. Começa, né? Começando Deve a ser o palavra. 16 hoje, né? Começando exatamente, senhor Dimas, exatamente. Quer ler pra gente aí? Posso ler aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. O administrador pensou consigo: E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão, perguntou ao primeiro: Quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quando você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. O administrador disse: Tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Alguém quer começar comentando sobre sobre esse trecho? É Olha, curioso aqui como é curioso aqui como essa palavra surpreende, né? Pelo menos ela surpreendeu a mim na primeira vez que eu estudei sobre essa aqui. Eu falei, nossa, como pode é, o patrão, né, ali elogiar o trabalho de alguém que em tese até o ocupou, né? Mas isso aqui me traz alguns. Uma vez eu comentei aqui, né? Para Deus pouco importa as riquezas desse mundo aqui.
o que tem, o que não tem, ou deixa de ter, não é juízo de valor para ele. O que importa para Deus é o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso coração, e a gente precisa refletir o caráter de Deus aqui. Ele fala sobre honestidade, ele fala sobre aonde está nosso coração, quem é o nosso verdadeiro Deus. E eu penso que quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, ele nos provoca, nos intima a ser sua verdadeira imagem e semelhança. E nós precisamos ser a semelhança de Deus, nós não só nessa aparência física, mas no seu caráter, né? E aqui fala um pouco de caráter também, né? Esse homem, embora ele não tivesse sendo justo com o seu patrão aqui, mas ele usou daquilo que era a sua atribuição, daquilo que era a sua responsabilidade, que estava sob o seu domínio, e ele beneficiou outras pessoas, né? Tá certo que ele não fez isso com bondade no coração, ele tinha um propósito de se dar bem ali depois que fosse despedido, né? Mas ele foi de fato astuto, né? E o homem tem astúcia. E Jesus nos ensina aqui que nós devemos usar a nossa astúcia para fazer o bem. E que nós devemos pensar naquilo que é importante de fato, né? Aqui na minha Bíblia tem uma explicação que fala aqui do 19, né? Desculpa, no 8. Eu vou ler aqui do 8, 9. Jesus parece elogiar a desonestidade do administrador, mas o que ele de fato destacou é que os fiéis precisam usar seus recursos com inteligência, mirando a eternidade. E os caminhos do mundo são o oposto dos caminhos de Deus. Os filhos deste mundo fazem uso de todos os recursos para obter vantagem neste mundo. E o povo de Deus faz justamente o contrário. Os filhos da luz são o povo de Deus. É, e aqui, quando fala da riqueza deste mundo, né? Essa tradução é preferível à tradicional. Riquezas da injustiça, que fala na tradução da Almeida. Os cristãos devem usar seus recursos com sabedoria, visando benefícios espirituais, e eles os receberão num lar eterno. Ou vocês serão recebidos em lares eternos. Eles são provavelmente amigos, assim como os amigos do administrador. Lhe dariam segurança. Os amigos que ganhamos para o reino nos receberão calorosamente na eternidade. E ninguém pode servir a dois senhores. Amor e devoção totais só podem ser oferecidos a um único Senhor. Ou seja, ele traça um paralelo aqui, né, da maneira como o mundo se comporta, como as pessoas do mundo se comportam, e da maneira como nós, como cristãos, devemos nos comportar, né? Que nós devemos ser honestos no pequeno no, e no grande, no muito, no pouco e no muito. É engraçado como isso é muito comum, né? Pelo menos no Brasil a gente ouvia bastante isso, né? Aquele que é honesto no pouco é honesto no muito, né? O que determina ali é o tamanho do braço, o quanto a pessoa pode alcançar. E se nós não somos honestos
no pouco aqui na terra, como será confiado a nós o reino dos céus, né? Então é importante que nós imitemos esse caráter de Cristo e que nós lutemos para mesmo no mundo desonesto nós sermos diferentes, sermos honestos, né? E honrarmos a Deus e fazer tudo o que está ao nosso alcance para honrar a Deus, né? Como diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Quem quiser complementar aí, comentar. É muito forte, né? E ela fala muito sobre caráter, né? Sobre posicionamento e sobre detalhes também, né? Sobre pequenas coisas. A gente tende a achar que pecado tem tamanho, né? E que pequenas coisas não entram no registro de Deus, né? Hoje de manhã o seu Mário estava lendo, parece que o devocional do seu Mário lá está seguindo com a gente aqui. Está seguindo com ele, né? E o seu Mário lê pra gente aí. Mas isso aqui é uma palavra que revela muito, porque Deus, quando elogia aqui o administrador dele, Deus está sendo, pela parábola aqui, né, Jesus, está sendo irônico, né? Tá sendo irônico, né? Porque nós nos achamos espertões, né? E, e através desta astúcia aí que, né, que eles colocou aí é usado para maldade. Tem aquela passagem, né, que diz, né, que longe de nós toda cólera, toda ira, toda gritaria, né, toda blasfêmia e também toda malícia, né? Toda malícia. Então, nós nos livremos das malícias, né, para tomar vantagem sobre as coisas, né? Esse olhar malicioso, né, das coisas aqui para, né, a gente possa ter um olhar, a gente possa ser inteligente, né, para notar, para perceber, para ter discernimento das coisas, mas que a gente já possa agir como um coração puro, né, como o de uma criança, né, como o de Jesus, em relação a tudo que a gente faz, né? E, e é muito comum a gente, principalmente no mundo corporativo, né, nos negócios, ser colocado em situações, né, onde às vezes a honestidade ela é difícil, né, de ser mantida, né? É um negócio que vai perder, é uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, vai lavar a mão do outro ali, vai pagar uma propina aqui. Então, são tentações, né, que são oportunidades que são colocadas nas nossas mãos. E nós, como cristãos, temos que nos posicionar, né? Nós temos que nos posicionar e confiar em Deus a todo momento, né? É, mesmo por... Bom, tem situações que são complicadas. E isso acontece muito, né? É muito comum, né? Eu lembro uma vez que eu estava ajudando um amigo meu, e aí porque ele estava ruim na empresa, né? A empresa dele estava falindo, não estava conseguindo, e aí eu tirei um tempo para poder estar ajudando ele. E aí eu lembro que depois de um tempo ele virou e falou para mim: Você não tem como você ter sucesso. Você não sabe mentir.
Então é difícil, né? Porque é algo enraizado na gente, né? Enraizado, principalmente, James falou aí, países que estão em desenvolvimento, né? A parte cultural, né? Do jeitinho, né? Vamos dar o jeitinho, né? E a gente se orgulha tanto desse jeitinho, né? Que a gente acha que é uma capacidade extra que a gente tem, né? Que a gente acaba se vangloriando, né? E até tirando um sarro do outro, né? Porra, nós somos espertos, né? Eles lá são tudo quadrado. A gente não, a gente nasceu redondo, a gente se vira, né? Que a gente realmente possa trazer atenção para isso, né? Para que a gente confie em Deus, né? Confie em Cristo, porque, né? E aí, aqui no final, uma das outras coisas que eu queria comentar, acho que é uma das únicas passagens aqui que Deus, né, que Jesus aqui compara o dinheiro a uma divindade, né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, né? Ou se devotará a um e desprezará o outro, né? Não poder servir a Deus e às riquezas, né? Não poder servir a Deus e ao dinheiro, né? Então, Jesus coloca que chama a atenção muito forte a isso, né? Para que a gente realmente tenha atenção e discernimento a isso, porque o dinheiro ele realmente pode nos afastar de Deus, né? Então, que a gente coloque Deus no nosso coração em primeiro lugar sempre, né? E todas as outras coisas nos será provida, né? Nos será dada, né? Amém? Eu queria, Amém. eu queria, é, Deus é muito maravilhoso, sabe? E o amor que ele tem por nós. Eu estava lendo essa palavra aqui e me sentindo um hipócrita. E eu quero confessar aqui para os irmãos, diante de Deus, e agradecer a Deus, inclusive, porque a humilhação, sabe, a vergonha, eu acho que ela nos ajuda a ser melhor, sabe? E nas mínimas coisas a gente consegue ver. Para mim foi muito forte isso aqui, porque vocês vão entender, né? Falando, o que será que James está falando, né? Primeiro que o amigo Hélio que está aqui, quanto tempo que eu estou chamando o Hélio para participar do devocional? Quanto tempo, Hélio? Mais de mês? Não sei se você pode falar aí. Não, agora eu tô aqui no carro. Já tem um tempinho, né? E eu quero pedir, inclusive, perdão para você também, viu, amigo? É, tem mais de um mês que eu convido o Hélio para participar e já enviei mensagem várias vezes para ele e ele nunca teve oportunidade, nunca participou, né? E de repente o Hélio me manda uma mensagem 1 hora atrás perguntando se ia ter o devocional hoje. Será coincidência que a gente vai falar justamente dessa palavra aqui? É, Normalmente a gente tem uma disputa, é uma palavra muito forte, mas é uma sede pela leitura da palavra aqui todos os dias. E, e houve um silêncio na leitura dessa primeira palavra, onde eu fui
Me senti aí, como sempre, também vontade de ler, mas assim, eu não sabia nem do que se tratava. Eu entendo que era para eu ler mesmo essa palavra, e enquanto eu a lia, eu me sentia mal, porque eu sempre me considerei uma pessoa honesta, sabe? Minha mãe me ensinou muito isso. Olha, filho, aquele que é honesto no pouco é honesto no muito. Eu sempre me orgulhei, sabe, de se eu ia numa venda, numa padaria, e eu recebesse um troco errado, que fosse centavos, eu ia devolver, eu levava de volta. Se eu achasse alguma coisa, eu procurava o dono. Até hoje eu sempre fui assim, sabe? Mas o caráter e a honestidade, ela vai muito além disso. E eu tô falando isso para vocês porque alguns de vocês podem achar que é besteira, mas eu e o Hélio estivemos num curso, num treinamento na segunda-feira passada. Estivemos juntos lá. E, e nesse treinamento que a gente participou, de graça inclusive, havia uma regra. E essa regra era que não podia fotografar. E num determinado momento, eu não resisti, sabe? Eu tirei uma foto ali. Eu não só tirei uma foto ali escondido, sabendo que estava fazendo errado, eu me dei conta que eu estava fazendo isso do lado do irmão. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que que o Hélio vai pensar de mim, né? O que ele quiser, não importa, sabe? Porque tanto faz o que eu falasse ou deixasse de falar, a minha atitude falou tudo. E, e eu fiquei com muita vergonha, sabe? Eu tentei tratar isso como se nada tivesse acontecido e tentei não pensar nisso, sabe? Embora eu tivesse me sentindo por dentro desconfortável, mas eu sou grato a Deus por essa oportunidade aqui, Hélio, e Ah, talvez eu glória a tenha até Deus. que, talvez eu tenha até que pedir perdão para você, né? E nós somos Imagina. cristãos e nós não podemos envergonhar o nome de Deus, sabe? Mas eu queria dizer para você que eu me senti muito constrangido naquele momento, assim. E você vê como são as coisas, né? É uma coisa tão pequena. Eu nem sei que foto é essa. Eu nem É, usei. Eu nem precisei, sabe? E eu acho que eu nunca vou aham. precisar. E eu violei algo que eu nunca vou precisar, sabe? Então, eu não acredito que isso seja uma coincidência, mas eu acredito que seja uma oportunidade dele fazer o que ele vem falando para a gente aqui na palavra todos os dias, que é sobre o nosso caráter, que é sobre o caminho que a gente deve seguir, que é sobre as tentações que a gente deve ser mais forte, que é sobre quem nós somos, né? E eu, como um cristão, eu não posso fazer essas coisas. Não importa se. Não importa, sabe? Não tem pecadinho e pecadão. E, bom, nem Ah, sei se eu glória a tenho que falar mais Deus. alguma Glória a coisa, mas Deus. assim, só esse testemunho que eu queria comentar. Glória a Então, Deus aí, James, amado, pela tua vida. Deus te abençoe, meu filho. Eu quero te falar o seguinte, eu não sei se você leu o devocional de hoje,
Eu sei que de ontem a gente leu, até foi posto aqui o Fábio expôs ele, né? E deve expor o de hoje também, que ele coincide com a palavra de hoje. Eu vou ler aqui para nós, para a nossa edificação. Está lá em Samuel, 1 Samuel, versículo 2, 3, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, tudo que a gente faz aqui na terra, tudo será pesado na balança. Então, o escritor aqui, ele coloca aqui, no supermercado. Estou na fila do caixa, perguntando-me por que a mulher bem vestida, à minha frente, escondeu algumas coisas na sua sacola de compras. O caixa não percebeu nada. Para o negócio, isso entra na rúbrica perda inexplicável, certo? No entanto, caso isso normalmente tenha sido furto, há uma testemunha. Não deixou de perceber esse tipo de engano. Quer dizer, eu vi. Deus, ele viu tudo. E para ele é roubo, nada menos, certo? Pela lei, a fraude de qualquer tipo está sujeita a punição, pela lei. Porém, inúmeros atos de trapaça acontecem todos os dias. Ao passo que a honestidade rigorosa em relação a outras pessoas é depreciativamente considerada como inocência ou fraqueza. No fim das contas, seria vantajoso para todos se a correção fosse mantida em todas as coisas. Porém, Deus observa tudo, na mínima negligência da honestidade ao maior embuste. E a sua palavra sempre classificou balanças enganosas como abominação para o Senhor. A mulher, aqui no caso, que escondeu as coisas aqui, ela está envolvida, ficaria surpresa se alguém lhe dissesse que a conta não paga será apresentada a ela. Veja bem. Essa mulher ficaria surpresa se alguém dissesse a ela que a conta não paga, que aquelas coisas que ela enfiou na bolsa escondida seria apresentada a ela. Não pelo gerente, porque o gerente não viu. Não pelo gerente da filial, mas por Deus, que mantém seus livros em perfeita ordem, sem precisar falsificar nada. É insensato pensar que se pode esconder alguma coisa dele. Sem falar na questão do julgamento futuro. Práticas desonestas simplesmente não valem a pena, porque uma consciência limpa é inestimável. Então, isso me chamou muita atenção hoje. Até falei com o Fábio antes de começar o devocional. Falei, olha que coisa interessante, né? E eu nem tinha visto que hoje seria a parábola do mordomo infiel, né? Então, você vê, o que me chamou mais a atenção que foi que a mulher envolvida ficaria surpresa se alguém lhe dissesse que a conta não paga será apresentada a ela. Não pelo gerente da filial, mas por Deus. E mantém seus livros em perfeita ordem, sem precisar falsificar nada. É insensato, amados, nós pensarmos que podemos esconder alguma coisa dele. É insensatez da nossa parte. Ele observa todas as coisas, ele sabe de tudo a nosso respeito. E isso nos mostra o quanto nós somos responsáveis, né? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então você vê, meu filho, uma atitude simples sua aí já confrontou com Deus aí nesse devocional. E isso é importante para nós, porque a gente está aprendendo cada dia que passa, né? Mas eu tenho uma palavra de conforto para você, meu. Essa palavra
Ela está aqui em Salmos 102, versículo 27 e 28, que diz assim, ó: Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então, meu filho, nós que conhecemos a palavra e que nos arrependemos dos nossos erros, nos apresentamos diante de Deus, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa porque Amém. Ele sabe que nós sentimos no coração. Se nós nos arrependemos dos nossos erros, Ele nos perdoa e nos abraça novamente e nos dá nova chance para continuar firme na presença dEle. Fica triste, não. Aquele que tem, a Ele só, a imortalidade o habita na luz insensível, inacessível, e que nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder e o salpiterno. Amém? Deus fala, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza, nas riquezas, mas em Deus. E de abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. E façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém? Eu peguei o devocional andando hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra de hoje, essa palavra do Homem Fiel, tem muito a ser acrescentado, muito mesmo, muito. Eu vou dar Glória uma a saidinha Deus. um pouquinho aqui e já volto já. Ok. E glória a Deus, James, por tua vida. Oi, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Não sei se eu tô. Ai, ó, glória a Deus, amado. Isso cara, é um destravar no mundo espiritual, cara, enorme, entendeu? A gente que nem falar. Eu nem percebi, não fiquei, né? Não fiquei de olho nisso, mas o Espírito Santo convenceu você, enfim, né? Constrangeu você, e glória a Deus por isso, porque eu vejo, cara, nos pequenos detalhes, é um destravar enorme no mundo espiritual, saca? Muita coisa. E isso é um temor que a gente tem que zelar todos os dias, cara, por isso. Temor. O homem, né, cara, sem o temor a Deus, brother, ele é um homem morto espiritualmente. Ele é um homem frio, é um homem, né, que não tem que acrescentar, né? Então, esse temor, né, de a gente estar cuidando nos pequenos detalhes faz total diferença lá na frente, nos maiores, quando Deus vai falar, ó, servo bom e fiel está aqui, ó, né? Agrada no teu, do que você tem. Então, e glória a Deus, cara. Palavra abençoada aí, né, essa parte, muito bom a gente sempre tá conversando, nos alimentando e fortalecendo cada um, né? Um a um, porque a gente está sensível com as coisas do Senhor, né? Com as coisas do reino, que são sagradas, e a gente ter desse discernimento, né? Do que é o dinheiro, né? Que nem foi a palavra, né? O amor. O dinheiro é bom, lógico que é bom. O que não é o amor a ele, né? Você pegar o amor a ele, ser escravo dele, né? Então, assim, o dinheiro veio para que realmente a gente possa tocar vidas, né? Administrar, abençoar, e mas hoje a gente vê muito essas coisas aí, né? Eu estava vendo até
versículo hoje nos meus estudos mais cedo aqui. Hoje o mundo está preparando o homem para construir coisas terrenas e não com visão eternas, sabe? Então, essas coisas assim a gente tem que se preocupar muito, né? Não perder a visão da eternidade. A gente tem muito foco para crescimento terreno, né? Então, lógico que Deus quer prosperar os filhos, né? Aos ao redor, para que tenha um propósito, para que a gente possa realmente tocar vidas, tocar a obra e abençoar e ir para frente, né? Então é isso. Glória a Deus pela palavra e né? Por tudo aí é sempre bom estar nos alimentando e fortalecendo aí, né? Obrigado, Hélio. Obrigado, viu? E obrigado por ser compreensivo também. Vergonha não passou, não, mas isso é bom, acho, sabe? Essas coisas eu vejo o quanto Deus se importa conosco, sabe? Cara, é tão, é tão maravilhoso, porque isso aqui podia passar batido, É, mas nesse dia, nessa hora, nessa, nessa palavra, o Senhor vem trazer luz àquilo que estava oculto. E eu glorifico a Deus por isso, porque por ter feito isso, porque eu sei que Ele corrige aqueles a quem ama, né? E, enfim, não é algo que eu deva me orgulhar, mas eu acho que eu contar esse testemunho aqui para vocês só reforça o quanto Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, sabe? Aleluia. Mas eu não tenho. Enfim, se alguém quiser continuar. Essa palavra aqui é maravilhosa, né? E ontem aconteceu algo também comigo que eu ouvi pedido bem de ontem, assim, discernimento para Deus para me guiar em relação a algo muito envolvido com isso aqui também. Tem um sobrinho meu, não vou entrar muito em detalhe não, mas ele está em início de carreira, né? E aí ele está montando um negócio e outro dia estava conversando com ele. E aí ontem ele me mandou, né, um site que ele fez. Olha, eu mexi aqui, eu vi o que você acha tal, né? "Ó, agora tá redondo, tá? Agora, né, agora vai." Aí eu olhei, né, comecei a ver e tal, achei interessante, assim, as coisas que ele colocou, bem colocado, assim, né? Um jovem aí de 20 e poucos aninhos. E aí tinha uma parte lá do site dele lá que falava que ele tinha atendido mais de 200 clientes já. E tinha dois testemunhos lá de pessoas que tinham tido sucesso, né, com o negócio dele. Só que ele está começando. Eu olhei aquilo e falei, pô, como assim? Eu tenho mais de 200 clientes, os testemunhos de pessoas que, né, um trabalho ali há mais de 2 anos com ele ali, e o resultado aparecendo, né? E eu fiquei pensando, eu falei, e agora, né? Como é que eu vou, eu vou falar o quê para um garoto desse, né? E tenho pedido discernimento para Deus, falar, pai, me ajuda, porque assim, é, não posso desestimular, né? Tenho que encorajar, mas ao mesmo tempo aqui, Deus é fiel, né? Deus é fiel, né? Então, a mentira não vem de Deus, né? A mentira, o pai da mentira é o inimigo, né? Então, lidar com a verdade o tempo todo, né? E ele, de forma inocente ali, claro, né? Tentou usar de alguma astúcia ali para poder ganhar um certo respeito, um crédito, né? Para que ele possa iniciar o negócio dele, né? E aquilo me incomodou muito ontem, sabe? E eu falei, como é que eu falo isso para ele, né?
E tenho pedido discernimento a Deus, sabe? Tipo, pai, me ajuda, porque dependendo de como eu colocar a palavra para ele, ele pode até se afastar, falar, esse tio vai ficar perto dele, não, eu chego perto dele, ele me exorta desse jeito, ele não quer meu sucesso, ele quer meu fracasso, né? Então, e essa palavra fala muito sobre isso, né? Sobre verdade, né? Sobre caráter, né? E, e Deus me oriente, que essa palavra possa tocar o coração dele e ele encontrar alternativas, né, alinhadas com o reino, né? Mas você vê, né? Assim, detalhe tão pequeno, sutil, né? Um garoto jovem, né? E, e essas práticas elas acabam entrando na gente, né? E perpetuando, né? Ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, a gente vai conduzindo as coisas, né? Com, com uns jeitinhos, né? De poder, né? Mas a gente tem que ter confiança, né? Que Deus é fiel, que Deus é o Deus dos improváveis, né? Das coisas mais improváveis, né? A gente quer planejar, a gente quer fazer as coisas com as nossas mãos, né? O pastor esses dias estava lendo a palavra lá em Tiago, capítulo 4, no finalzinho do capítulo, que o marido vira para a esposa e fala, vamos mudar para aquela terra, a gente vai ficar um ano lá e vamos ganhar muito dinheiro lá, depois a gente volta, né? E aí o pastor, né, falando, e aí Tiago vem e exorta, né? E aí o pastor estava falando muito sobre isso, né? Não é você se planejar e fazer dinheiro, tudo, mas onde estava Deus nisso tudo, né? Onde estava Deus nesses seus planos de se mudar para outra cidade, ganhar dinheiro, e vamos enriquecer e vamos isso, mas cadê Deus em tudo isso, né? Então que a gente possa sempre incluir Deus nos nossos planos, né? Nas nossas decisões, né? Não só de vez em quando, mas sempre, né? Ô, Fábio, Amém. é, isso que você comentou, você estava falando aí, eu estava lembrando do Legendários, cara. Talvez seja algo que te ajude a nortear, né? E algo que eu aprendi no Legendários, né? Não sei se dá para aprender, né? Bom, não vou devagar sobre essa questão de aprender, porque quando a gente aprende algo, a gente coloca em prática, né? E eu falhei aqui. Mas eu me lembro que eu saí com esse entendimento do Legendários de que não importa se a gente está falando de negócio, como você comentou, ou qualquer que seja o teu objetivo ou na Terra, o Legendários me mostrou na prática que a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque tudo que nós vivemos ali só foi possível porque Deus estava ali. E nós tivemos, nossa, centenas de provas, de revelações de que isso é verdade. Eu já contei para vocês aqui, inclusive contei aqui uma das experiências que a gente teve lá, né? Do momento em que a gente estava em dúvida, por exemplo, e a resposta veio para mim. Mas não só isso, sabe? Naquele, naquele momento ali, eu fui confrontado. E eu e você sabemos o medo que nós estávamos do desconhecido, se a gente ia resistir ou não, do que ia acontecer, do quanto nós estávamos com medo de precisar de algo que a gente, em tese, não teria, ou que não tinha se preparado. E no fim das contas, Deus proveu tudo, tudo. Ele nos fortaleceu na hora que a gente precisava, tudo que a gente precisava, nos deu todas as mensagens e provas que precisava. Não teve um enfermo, não teve um acidente, não teve um, não me lembro nem de ter tido um desistente
Não que isso fosse prova de algo, essa questão da desistência, porque é de cada um, mas assim, pelo que nós passamos, sabe? E aquilo ali me ensinou, porque eu me lembro de eu ter tentado esconder uma proteína porque não estava na lista. Porque eu fiquei com medo de passar fome e de, sei lá, talvez até adoecer. E no fim, sabe, Deus me mostrou que eu não precisava daquela proteína. Assim como ele me mostrou de novo, olha, você não precisa dessa foto. Você não precisa quebrar uma regra. Você não precisa ser desonesto. Confia em mim que vai dar tudo certo. E é por isso que eu sou o seu Senhor, para que você confie em mim e não nas coisas do mundo. E é isso que ele vem ensinar aqui sobre servir a dois senhores. Ou eu confio em Deus, ou eu confio naquilo que está na minha cabeça, do mundo, no dinheiro do mundo, na foto do mundo, naquele jeitinho que vai me ajudar no mundo. Foi muito forte para mim hoje aqui. Embora eu tenha certeza e convicção disso, eu também sei o quanto é difícil no dia a dia colocar isso em prática. Então, o que eu peço a Deus aqui, não só para mim, mas para todos nós, é que nós tenhamos essa força na hora da batalha de nos lembrarmos disso e obediência, sabe? Submissão e obediência para a gente conseguir resistir e honrar a Deus, sabe? Para que a glória dele se manifeste na nossa vida, para que a glória dele se manifeste através de nós e alcance o nosso próximo, para que nós possamos dar testemunhos dele e não do que estava sobre nosso, que nós não somos nada. Amém? Amém. Glória a Deus. Lê essa próxima trecho aí, James. E já fecha logo com um tapa na orelha. Oi? Lê esse próximo trecho aí pra gente, do Você até acha que dá 17. tempo? Acho que ele fecha aí o. Até a 17, né? Tá. Vamos lá. Os fariseus e a lei. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado, até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Essa parte aí do 18 a gente deixa para comentar amanhã, o divórcio aqui. Mas aqui Deus vem falando, né? Porque os fariseus, né? Vem tirar barato de Jesus, né? Como assim? Você quer ser tudo certinho? Então não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode dar jeitinho, né? Fariseus que eram avarentos, né? Na minha Bíblia fala avarentos, aí fala amor ao dinheiro, né? Na sua, né? Ouviam tudo isso e ridiculizavam. Ridiculizavam. Ridicularizavam? Aqui tá ridiculizavam na minha Bíblia. Hum. A Jesus aqui, né? É aquilo que é o homem honesto, né? Mas Deus
Deus é fiel, né? Deus é fiel. Reconhece a Deus, né? Mas muitas vezes nós seremos ridicularizados realmente, né? Nesses ambientes onde a gente não concorda com determinadas situações, né? Mas Jesus lhes disse, né? Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, né? Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha isso, hein? Então, os nossos valores, né, terrenos, né, eles não são os mesmos de Deus, né? O James falou aí, né? A gente quer enriquecer, né? Quer encher a nossa conta, quer isso e tal, mas Deus ele não quer isso pra gente, né? Ele quer, não que ele não queira que a gente tenha uma vida confortável, ou que a gente, né, seja agraciado com riquezas, mas o que ele quer é que a gente tenha um coração arrependido, né? Um coração inclinado a Deus, né? Reconhecendo a grandeza de Deus a todo momento, né? Que a gente possa servir como exemplo também para outras pessoas, né? De que Deus é poderoso e Ele faz, né? E a gente vê isso através dos sinais e maravilhas, né? Nas nossas vidas, né? E os testemunhos de tantas outras pessoas que olham e falam, nossa, mas como assim? Deus é, a gente falou aqui, né? Deus os improváveis, né? O mais improvável, né? Nas situações mais adversas, Deus se faz presente, né? E Ele não muitas vezes, né, não permite que seja através dos nossos planos, através dos nossos braços, para que nós não nos vangloriemos, né? Não achemos que, né, sair aí cantando vantagem, né? Ah, como eu sou bom, né? Eu sou bom, não, depende, nós dependemos, né? Graças a Deus. E aí fala aqui, né, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair no tio sequer da lei. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Amém. Amém. Orar? Pode. Ela ia comentar alguma coisa? Não, não. Pode ir. Não, eu só concordei. É, só, só reforçando aqui, né? Na minha Bíblia é muito claro, né? Aquilo que no 15 ele fala, né? Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Vocês gostam de parecer justo em público, mas Deus conhece o seu coração, que é o que realmente importa para Deus, né? A gente falou no comecinho aqui. E, e aqui na minha Bíblia ele explica, né, que os fariseus ouviam isso e zombavam de Jesus, porque naquela época acreditava-se que as riquezas eram recompensa de Deus. Por isso os fariseus ridicularizaram as advertências de Jesus a respeito delas, porque é difícil a gente confrontar aquilo que está beneficiando a gente, né? Eles, mas Jesus ele vem, como a gente comentou aqui, né, semana passada, Jesus não veio para mudar, ele veio só para reforçar. E veio para subir a régua, né? O que era pecado antes, quando era adultério antes, só o ato, Jesus diz que a gente comete adultério no pensamento. Enfim, e aí por isso que ele diz aqui, né, que não é mais a lei, porque a lei estava escrito que o homem que se deitasse ou cobiçasse a mulher do próximo estava pecando, né? E Jesus, ele falou, não é só isso, não, é mais que isso. E aqui eles acreditavam que o dinheiro era recompensa. E Jesus diz: olha, não é isso, não adianta você ter dinheiro e seu coração estar no dinheiro, né? E você não amar o próximo, porque eles
estavam não estavam amando o próximo, né? A segunda lei, né, que é uma das mais importantes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, estava em segundo plano. Eles estavam amando a eles mesmos e o próximo estava de lado, né? Enfim, é isso, meus irmãos. Se alguém quiser orar, então, eu posso fazer oração também. Amém, amados. Eu só quero fechar esse devocional de hoje com o Salmo de Davi, e confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Quando o profeta Naamã veio a ele, e depois dele ter estado com Betsabá. Vocês conhecem a história. E a palavra de Deus fala que Davi é segundo o coração de Deus. Por quê? São muitos salmos que ele escreveu. Muitas provas ele passou. E nós não somos diferente dele em muitas coisas. Quando você reconhece que pecou, você se aproxima de Deus, você estuda a palavra dele, ele é glorioso para conosco. Então, eu creio que a oração de hoje, para fechar o devocional, é essa. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque, se não comprados em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado é o contrito, não desprezará o Senhor. Abençoa, ó Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas.
então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, por este devocional, pela palavra que tem nos edificado, Senhor. Nos tem nos ensinado, Pai. Tem nos confrontado. Mas isso é bom para nós, Senhor. Estamos cada dia mais nos aproximando de Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada um participante, Senhor, daqueles que estão ouvindo, aprendendo, que estão colocando em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos dá um dia de vitória, Senhor. E que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.